Olá pessoal, eu sou Alexandre Rossi e esse aqui é mais um vídeo para o canal Rossi ASMR. Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo tá tudo bem. Voltando para mais um vídeo aqui da nossa série de listas sobre o Oscar, temáticas, né? E no vídeo de hoje falar um pouquinho sobre os vencedores de direção de arte, né? Mas antes de começar o vídeo, os avisos de sempre: se vocês gostam de cinema, ASMR, audiovisual no geral, se inscrevam aqui no canal, deixem um like, comentário, sempre ajuda muito, né? E também acompanhem-nos no podcast Eu Quero Ver o Filme, tanto aqui no YouTube quanto nas plataformas de áudio. E siga a Bibi no Instagram, né, no @merci_bibi. Então, gente, dados os avisos iniciais, tô seguindo aqui as minhas listas temáticas e hoje eu queria falar de uma função que eu gosto bastante. Inclusive já tive a oportunidade de poucas vezes, mas algumas, trabalhar, né, nesse núcleo, que é a direção de arte, né? E eu escolhi 10 filmes ao longo da história do Oscar que foram premiados como melhor direção de arte. Em inglês é bom falar, esse termo ele é lido como production design, né? Então na indústria ali de Hollywood se chama production design. Entretanto, esse termo não se aplica aqui no Brasil, a gente chama de direção de arte mesmo. Eu falo isso porque eu já vi muita gente, às vezes as pessoas falam, né, design de produção. Isso na verdade é tentando traduzir diretamente do que é falado nos Estados Unidos, mas no mercado mesmo, né, no mercado audiovisual, a gente usa o termo direção de arte, né? E é a mesma função. Explicando rapidamente o que é direção de arte, é todo o conceito visual de uma obra, de um filme, mas o conceito mais físico, né, mais concreto, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem ali na elaboração desse conceito visual, né, de uma paleta de cores, uma interação ali entre fotografia, que é a parte mais de luz, texturas, né, lentes, iluminação, e a parte de direção de arte ali também, que é a parte mais de cenários, de objetos, de figurinos, de maquiagem, de coisas mais concretas, né, coisas mais físicas que a gente vê, né? Então a direção de arte é responsável, né, por produzir esses objetos, cenários, roupas, né, figurinos, e principalmente de dar um conceito a tudo isso, né? Definir quais são as cores a serem utilizadas, qual é a paleta que vai fechar mais com a proposta daquele filme, a paleta de cores. Então aí fazer uma definição e seguir esse conceito, né? Então, rapidamente falando, assim, bem assim, basicamente falando, é mais isso, é um conceito visual de coisas mais físicas, concretas que a gente vê num filme, né? É uma responsabilidade da direção de arte. Claro, dentro da direção de arte a gente tem outras subdivisões que até tem categorias no Oscar também, como maquiagem, figurino, né? Tudo isso está dentro do núcleo, né, da direção de arte, faz parte ali, né? Mas a direção de arte em si é um conceito mais abrangente, mais geral, né, de tudo isso. Então vamos lá. Tem vários filmes que se destacam por sua estética, né, por sua direção de arte. E eu separei 10 aqui. Alguns deles eu já falei em outros vídeos, outros eu ainda não, talvez ainda não tenha falado, né? E não necessariamente são filmes que eu gosto muito, mas são filmes que têm uma direção de arte bem interessante, tá? Então vamos começar aqui. E lembrando que eu vou falar o ano da premiação e as pessoas responsáveis pela direção de arte, tá? Então aqui tem, geralmente aparece direção de arte, diretores de arte e decoradores, né? Também, que eu acho que é uma questão, não sei se tem esse termo exatamente aqui em português, mas eu acho que é mais a cenografia mesmo, decoração, né, set designer, e a direção de arte também, diretores e diretoras de arte. Vamos começar
pelo ano de 1975, em que o Oscar premiou como melhor direção de arte o filme O Poderoso Chefão 2, a parte 2 do Poderoso Chefão. Tá? E os premiados como melhor diretores de arte foram Angelo P. Graham, Dean Tavoulares e George R. Nelson. E a sinopse é a seguinte. Hoje eu peguei as sinopses na ficha do filme no Google, tá, gente? Depois da máfia matar sua família, o jovem Vito foge da sua cidade na Sicília e vai para os Estados Unidos. Lá ele assassina Black Hand Fanucci, que exigia dos comerciantes uma parte dos seus ganhos. Com a morte de Fanucci, o poder de Vito cresce, mas a sua família é o que mais importa para ele. Morando agora no Lago Tahoe, não sei como é que fala, Tahoe, Michael planeja fazer incursões em Las Vegas e Havana com os negócios ligados ao lazer, mas descobre que aliados como Hyman Roth estão tentando matá-lo. O Poderoso Chefão Parte 2 é um clássico do cinema, né, gente? E ele tá disponível no Star Plus e no Telecine. Faz um tempão que eu vi esse filme, acho que eu vi uma vez só. E é daqueles que eu tenho que rever. Passando pro ano seguinte, gente, em 1976, o Oscar premiou um filme que é bem reconhecido pela sua estética, que é o Barry Lyndon, né? Barry Lyndon, um filme dirigido ali pelo Stanley Kubrick, né? E ele foi premiado como melhor direção de arte em 76. E o prêmio foi para Ken Adam, Roy Walker e Vernon Dixon. E a sinopse do filme é a seguinte. No século XVIII, o aventureiro irlandês Redmond Barry transgride a lei e é obrigado a deixar sua cidade. Ele junta-se ao exército para logo em seguida tornar-se espião e traidor. Seu principal objetivo é chegar até a aristocracia através do casamento. Ele consegue casar-se com a milionária Lady Lyndon, mas após um breve período de felicidade, um triste destino o aguarda. Também é um filme clássico reconhecido muito também pela sua fotografia, que é diferente da direção de arte. Depois, quando eu falar de fotografia em outro vídeo, eu explico ali. Mas ele tem uma fotografia à luz de velas, né? Foi muito reconhecido por isso e é uma reconstrução de época, né? Então, todo o cenário, figurinos de época. O Oscar gosta bastante de premiar e indicar reconstruções de época nessas categorias técnicas. Esqueci de falar, gente, mas hoje eu tô fazendo um vídeo em voz suave, tá? Eu tinha dado uma pausinha, porque eu tava me recuperando ainda, né? Mas agora eu já tô melhor, então eu já posso voltar a fazer pelo menos, talvez uma vez por semana, em voz suave. Então vamos passar aqui pra 1978, tá? Em 78, gente, nada mais, nada menos que Star Wars, Guerra nas Estrelas, Uma Nova Esperança, né? O primeiro filme, que na verdade na sequência é o quarto, né? Mas o primeiro filme a ser lançado, Star Wars, foi premiado também com melhor direção de arte, em 78. Os premiados foram John Barry, Leslie Dilley, Norman Reynolds e Roger Christian, tá? E a sinopse do Star Wars é a seguinte. Peço desculpas, gente, porque eu tô gravando durante o dia e às vezes tem um pouquinho de barulho na vizinhança, tá, gente? Peço desculpas. Vamos lá, a sinopse do Star Wars é a seguinte. A princesa Leia é mantida refém pelas forças imperiais, comandadas por Darth Vader. Luke Skywalker e o capitão Han Solo precisam libertar e restaurar a liberdade e a justiça na galáxia. E o filme tá na Disney Plus, né? Todos os filmes de Star Wars, eles vão pra Disney Plus. E não preciso falar de Star Wars, né? A franquia mais cultuada ali na cultura pop. E é muito interessante que aqui
A gente vai ter alguns filmes assim nessa lista, mas é um universo fantástico. E isso é um prato cheio pra direção de arte, né? Tu ter que criar cenários, ah, assim, ah, que partem não de uma narrativa, não de uma realidade, né? Não de uma base histórica, mas é um universo criado, né? Um universo fantasioso. Então ali tem muita coisa de as naves, né? Sua direção de arte, os figurinos, é, as, as armas, né? Capacetes e tudo. É tudo direção de arte, faz parte ali da direção de arte, todos os objetos. O desenho dos robôs, né? O R2D2, o C3PO, né? Tudo faz parte de uma criação de arte. Então vamos lá. Passando agora, gente, para os anos 90. E aí a gente tem o Batman do Tim Burton, né? Que também é um diretor extremamente conhecido pela sua direção de arte, né? Pelo conceito mais gótico, estético dos seus filmes, né? E o Batman tem já um pouco disso. O segundo Batman tem mais, mas o primeiro já apresenta. Em 90, o Batman foi premiado e o prêmio foi para Anton Furst, Peter Young, né? Foram os premiados como melhor direção de arte. Após testemunhar a morte brutal de seus pais quando criança, o milionário filantropo Bruce Wayne luta contra o crime na cidade de Gotham, disfarçado do herói Batman, que coloca medo nos corações dos vilões. Mas quando um louco e deformado que se auto-intitula Coringa começa a controlar o submundo do crime de Gotham, Batman precisa encarar seu mais perverso inimigo para proteger sua identidade e a mulher que ama, a repórter Vicky Vale. O filme tá na HBO Max, eu acho que todos os Batmans estão lá, né? Eu gosto dos Batmans do Tim Burton, já falei, né? Gosto mais do segundo, mas esse aqui eu acho bem interessante também, uma boa atuação ali, tanto do Michael Keaton quanto do Jack Nicholson, né? Kim Basinger também tá bem no filme e vale a pena conferir. E aí a gente pula pra 2007, gente, que a gente tem um filme que eu não vi ainda, mas eu vejo tanta coisa boa desse filme que eu não sei por que eu ainda não assisti. E ele, todo o material que já vi, ele parece muito impactante no que se diz respeito à direção de arte, né? A criação das figuras, né? Dos monstros e das criaturas, que eu tô falando aqui de Labirinto do Fauno, tá? Labirinto do Fauno ganhou o prêmio de melhor direção de arte em 2007. Filme dirigido pelo Guillermo del Toro, né? Mas o prêmio de direção de arte foi para Eugênio Caballero e Pilar Revuelta, tá? Em 1944, na Espanha, a jovem Ofélia e sua mãe doente chegam ao posto do novo marido de sua mãe, um sádico oficial do exército que está tentando reprimir uma guerrilheira. Enquanto exploravam um labirinto antigo, Ofélia encontra o Pan-Fauno, que diz que a menina é uma lendária princesa perdida e que ela precisa completar 3 tarefas perigosas a fim de se tornar imortal. Tá? Esse filme tá sem plataforma. Gente, quando eu não falo plataforma é porque não tem, tá? Porque tá sem plataforma. Então vamos passar aqui para 2009, outro filme que também é bem reconhecido pela sua ali, estética, né, maquiagem principalmente, que faz parte do núcleo da direção de arte, que é O Curioso Caso de Benjamin Button, de 2009 ali, né? O Curioso Caso de Benjamin Button, e o prêmio foi para Donald Graham Burt e Victor Zolfo, tá? E Benjamin Button é um filme protagonizado pelo Brad Pitt com a Kate Blanchett, e a sinopse é a seguinte: Benjamin Button é um homem que nasce idoso e rejuvenesce à medida que o tempo passa. 12 anos depois de seu nascimento, ele conhece Daisy, uma criança que entra e sai de sua vida enquanto cresce para ser dançarina. Embora tenha todos os tipos de aventuras em comum, sua relação com Daisy o faz acreditar que os dois se encontrarão no momento certo da vida. E o filme tá no Prime Video, tá, gente? Então esse é um filme que reconstrói muitas épocas, né? Porque ele passa por toda a vida
do Benjamin Button, né? Então tem vários, é um trabalho grande ali de reconstrução, de figurinos e cenários de épocas diferentes. E a gente tem a maquiagem, né, que tá dentro do núcleo, que deve também, eu não lembro, mas nesse ano deve ter ganho, né, que é muito aparente ali, apesar de que eu acho que em muitos eles têm um trabalho de CGI aqui também, né, de reconstrução, de rejuvenescimento do Brad Pitt através de CGI, mas eu acho que eles mesclam, com certeza mesclaram isso com maquiagem e tal, então um trabalho bem interessante. E não poderia deixar de falar no ano seguinte de Avatar, né, gente, que é um filme que eu não gosto muito, sinceramente, eu acho bem mais ou menos, mas que inegavelmente as categorias técnicas de Avatar, e a direção de arte é uma delas, se destacam muito, né. Avatar ganhou o prêmio em 2010, o prêmio foi para Rick Carter, Robert Stromberg, Kim Sinclair, tá? No exuberante mundo alienígena de Pandora vivem os Na'vi, seres que parecem ser primitivos, mas que são altamente evoluídos. Como o ambiente do planeta é tóxico, foram criados os avatares, corpos biológicos controlados pela mente humana que se movimentam livremente em Pandora. Jake Sully, um ex-fuzileiro naval paralítico, volta a andar através de um avatar e se apaixona por uma Na'vi. Essa paixão leva Jake a lutar pela sobrevivência de Pandora. O filme está na Disney Plus, né? E apesar de ser um filme que usa muito do CGI ali, né, da criação, essa criação ela tem um conceito elaborado pela direção de arte, né? A criação dos avatares ali, né? Então a direção de arte do filme é bem... os cenários também, né, criados é muito impactante ali. Um filme que tem um uso de 3D, né? Que foi muito trabalhado na época. Então vale a pena destacar aqui. Outro filme que eu botei aqui na lista propositalmente é porque também é de um diretor que preza muito pela sua direção de arte, que é o Wes Anderson, no caso, que é o Grande Hotel Budapeste, que ganhou o Oscar de melhor direção de arte em 2015, tá, gente? E o Oscar foi para Adam Stockhausen e Anna Pinnock, tá? A sinopse é a seguinte: na década de 30, o gerente de um famoso hotel europeu torna-se muito amigo de um jovem companheiro de trabalho. Os dois acabam se envolvendo no roubo de um famoso quadro de valor inestimável e na batalha pela fortuna da família. O filme mostra as mudanças históricas na Europa que ocorreram durante os anos 20. E o filme está no Star Plus. E aquilo, né? É Wes Anderson, né? Então ele dirige de uma forma simétrica e preza pelas cores, sempre aquelas cores pastel e tudo muito bem colorido, sempre preza por objetos de arte muito chamativos, né? Então a direção de arte dele sempre se destaca, né? Dos filmes dele, né? Não dele. E aí vamos para a minha favorita aqui. Filme, talvez o recordista de recomendações aqui no canal, vocês já conhecem. Quem conhece o canal já sabe desse filme, que eu recomendo vídeo sim, vídeo não. Mas ele tinha que estar aqui porque a direção de arte dele é maravilhosa, incrível. Que é Mad Max Estrada da Fúria, né? Fury Road, que ganhou o Oscar de melhor direção de arte em 2016. E o Oscar foi para Colin Gibson e Lisa Thompson, tá? Em um mundo pós-apocalíptico, Max Rokitansky acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de ninguém. Porém, após ser capturado pelo tirano Immortan Joe e seus rebeldes, Max se vê no meio de uma guerra iniciada pela Imperatriz Furiosa, que tenta salvar um grupo de garotas. Também tentando fugir, Max aceita ajudá-la. O filme tá na HBO e tá na Prime Video também. Esse filme é incrível, né? Esse e o próximo, eles são também. É um universo distópico, um universo pós-apocalíptico, que aqui nesse caso, né? E um universo criado, né? Que é, como eu falei em Star Wars, isso aqui é maravilhoso, né?
os veículos. O que são os veículos desse filme? São maravilhosos. Os figurinos, né? Os cenários, aquele árido, né? Aquele deserto. A sujeira no rosto, as maquiagens. É tudo maravilhoso da direção de arte desse filme. Então, certamente dessa lista aqui é a minha direção de arte favorita. Né? Esse filme é maravilhoso. E para fechar aqui, outro filme com um universo fantástico, que também tem uma direção de arte, figurinos e cenários e objetos muito aparentes, que é Duna. Duna venceu o Oscar em 2022, é um filme blockbuster, né, com um grandíssimo orçamento. Eles usam muito bem isso na parte estética. E Duna, o prêmio foi para Patrice Vermette e Susannah Sipos. Tá? A sinopse de Duna é a seguinte: Paul Atreides é um jovem brilhante, dono de um destino além de sua compreensão. Ele deve viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de seu povo. Tá na HBO e tá na Prime Video, tá, gente? Filme protagonizado pelo Timothée Chalamet e dirigido ali pelo Denis Villeneuve. Tá? Denis Villeneuve, excelente diretor, aliás. E gostei bastante, mas é um filme que tá incompleto, né? Vai lançar a segunda parte. E eu acho que visualmente, inegavelmente, é extremamente impactante e muito bem concebida a direção de arte dele. Então, fecho a lista aqui com ele. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários qual é a direção de arte que vocês mais gostam, que mais lembra vocês. Seguidamente eu lembro, né? Eu acho que uma bem marcante, só pra citar aqui, o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que tem uma paleta de cores bem marcada ali, naquele verde, vermelho, amarelo, que inclusive foi indicado ao Oscar, mas acabou não levando, de direção de arte, no caso. É um que eu lembro sempre também, né? Então, quando falam de direção de arte, me vem à cabeça. E pra vocês, qual é a direção de arte que vocês mais gostam, que vocês sempre lembram? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Tenha uma boa noite de sono, bom relaxamento, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.